Bom dia a todos, iniciando mais uma transmissão para os nossos estudos dos livros que nos falam, da série psicológica Joana de Ângeles e também da Irmãs do Fogo, da série Interior do Ser. Mas muito importante a gente entender que no dia de hoje, especialmente, nós comemoramos uma data significativa na nossa existência, que é um evento vinculado à vida do nosso Mestre Jesus, a vida daquele que fez uma transformação e continua fazendo uma transformação no nosso planeta. Jesus, de fato, é indiscutivelmente o ser espiritual de maior envergadura que já esteve aqui. Esse filho desse Pai que nos ama e que na sua trajetória terrena demonstrou e exemplificou como deveríamos fazer para sermos felizes. Jesus tornou possível fazer a vontade do Pai. Aquilo que a gente coloca no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e aquilo que para a grande maioria de nós é tão difícil perceber no dia a dia, qual de fato é essa vontade do nosso Pai, Jesus colocou de forma muito clara a possibilidade de nós sermos esses instrumentos divinos no planeta, na nossa vida, na manifestação do nosso ser. Nós poderemos conciliar de uma forma perfeita a vontade do Pai com a nossa. Nós podemos conciliar de uma forma perfeita a justiça, a caridade e a verdade. Perfeita dentro das nossas possibilidades. É óbvio, cada um dá o que tem, mas essa é a perfeição. A perfeição a cada momento, em cada estágio da nossa existência. Adquirimos a capacidade de sermos perfeitos e autênticos na nossa manifestação enquanto crianças. Adquirimos a capacidade perfeita da nossa manifestação enquanto adolescentes, enquanto jovens, enquanto maduros, enquanto adultos. Então, a cada fase da nossa existência, de acordo com o nosso conhecimento e as nossas possibilidades, nós somos capazes de manifestar naquele momento, dentro dos nossos limites, a vontade do meu Pai. O que seria o melhor, o ideal, que eu consigo fazer, que eu dou conta de entender e que eu dou conta de manifestar? Então, essa possibilidade, ela está clara e definida e não há como fugirmos dela. Jesus é o exemplo, o guia, o modelo, caminho, verdade e vida, que de fato nos mostra a cada passo esse exemplo e essa possibilidade. Mas nós vamos nos fixar principalmente nesse momento extraordinário que foi a passagem do Mestre Jesus para um outro plano da existência. E isso, só esse fato específico da vida do Mestre Jesus, que foi a sua despedida do planeta, ela deveria nos deixar imensamente felizes. Hoje, em todas as religiões e até com o nosso amadurecimento enquanto humanidade, a gente já entende a mensagem da cruz. Nós sabemos qual o motivo daquele sofrimento, do Calvário do Mestre, e nós entendemos a grande mensagem da sua despedida. Então não é mais um momento de uma Sexta-feira Santa, onde ainda a gente revive de uma certa forma aqueles momentos difíceis em que nós, humanidade, na nossa ignorância, fizemos o nosso querido Mestre passar, mas é o momento da Páscoa, do domingo em que nós ressuscitamos ou renascemos para uma nova vida. E esse é o grande objetivo do nosso estudo ou da nossa conversa hoje, esse renascimento, essa renovação. E a certeza absoluta e inequívoca de que a morte não é o fim. Então Jesus vence a morte e Jesus mostra, em outros aspectos, outros profetas e outras filosofias já nos tinham colocado essa continuidade da existência. Então, muito embora a continuidade da vida para muitos encarnados era um fato, e eles vivenciavam isso de uma forma muito natural, Jesus é um marco. Jesus vem trazer uma vida de
renúncias e sacrifícios, mas vamos trocar essas duas palavras pela grande palavra do Mestre Jesus, que é uma vida de amor, né? Então uma vida de amor e dedicação à humanidade, e vem coroar, né, a sua despedida com o símbolo extraordinário da cruz e com o calvário de sofrimento. Então Jesus vence a morte, e isso é motivo de alegria para todos nós. Então aqueles que porventura ainda tenham alguma dúvida a respeito da continuidade da vida, não há que restar mais nenhuma dúvida. A morte não existe, né? Nós continuaremos vivos em outro plano existencial após a despedida da esfera física. Deixamos o corpo, né, que veste essa persona com a qual eu me identifico no mundo dos vivos ou dos terrenos, né, dos físicos, e aí eu abandono a esfera física com o corpo astral, ou com o perispírito, com o corpo mental, aí podemos chamar de vários corpos, né, que nós temos, e me estabeleço neste plano aqui, contíguo à existência, nesse plano dimensional do espírito, né, que aqui se encontra adjacente ao meu. Deixo o corpo e no segundo seguinte, ou no mesmo segundo, o meu espírito já vai gozar de uma liberdade ou não no plano dimensional do espírito. Então há muitos planos existenciais, milhares, infinitos, né? E nós ocuparemos um destes planos, aquele que daremos conta de estar presente, né, de manifestar a nossa existência espiritual. Então percebam que isso é motivo de alegria, porque uma das grandes dificuldades da humanidade é o enfrentamento da morte, né? A morte tem nos deixado ainda hoje bastante inseguros para alguns, apavorados para outros e extremamente tristes, desconsolados para a grande maioria, dentro daquele sentimento de abandono ou de perda, né, a que a gente dá o nome, inclusive, perda dos entes queridos, né, aqueles que se foram antes de nós. E nós tivemos aí pandemia, continuando tendo guerras, dengue, né, doenças, acidentes, né, uma série de eventos que vão ceifando vidas ainda em tenra idade, ainda novos. E aí isso nos coloca de uma forma a estarmos desconsolados e tristes, quando na verdade não deveríamos. É claro que cada um vai sentir a dor ou o sofrimento, a tristeza da saudade. A saudade é algo real. A ausência física do ente que amamos, ela é sim uma tristeza e nada de errado. Pelo contrário, muito correto é nos sentirmos tristes. Então me entendam quando eu disse que não deveríamos, na verdade, sim, deveríamos, né? A tristeza é algo natural desse processo de separação. É uma tristeza semelhante ou bastante igual da separação de um filho que vai para longe. A mãe sente a ausência física daquele filho, mas sabe que está vivo. Então o fato de saber que está vivo é a grande diferença. A tristeza é diferente. Então tenhamos essa certeza absoluta e inequívoca que aqueles entes que se despediram de nós estão vivos em outro lugar, como se estivessem num país estrangeiro, e de fato estão numa pátria estrangeira, em outro plano evolutivo da existência. Então isso é consolador, e por isso também que o Espiritismo é chamado de o Consolador prometido, e é o grande consolador, porque consola as nossas almas, a certeza absoluta da continuidade da vida, tanto no nosso caso, quando tivermos que partir, quanto daquele que amamos e que já partiram. O Chico, nosso querido Chico, que aniversaria agora, né, semana que vem, aniversário de nascimento do Chico, o Chico tinha um trabalho extraordinário enquanto encarnado, que eram as cartas, né, as famosas cartas das mães ou dos pais ou dos filhos, né, mais precisamente dos filhos para suas mães queridas, né. Tem até um livro e um filme, As Mães de Chico Xavier, que mostra de uma forma primorosa e muito linda, muito bonita, as cartas das crianças, né, dos jovens, dos meninos, das meninas, para suas mamães e para os seus papais, né? É muito linda, vale a pena a leitura tanto do livro quanto assistir ao filme,
com atrizes extraordinárias que fizeram o papel dessas mães e que nos mostram o quanto que é consolador a gente entender e ter a certeza absoluta da continuidade da vida. Não é isso? Muito bem. Então, a vida do Mestre, ela é uma vida de lições. Venceu a morte, nos dá a certeza inequívoca da continuidade da vida e nos traz algumas questões extraordinárias da sua despedida. O símbolo da cruz é algo inimaginável, é algo extraordinariamente belo, profundo, e nasceu da dedicação de uma alma, de um espírito a essa humanidade que estamos longe ainda de entender. Um amor de uma profundidade, de uma amplitude infinitas. E nosso globo, né, é conhecido no universo como também o mundo da cruz. Então vejam que interessante, né? Quando a gente vai ler Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus falava onde está aquele lugar, né, desse vasto planeta, onde se pode identificar no céu o símbolo, né, da minha despedida, que é o Cruzeiro do Sul, né? E aí fomos conhecidos no início como terras de Santa Cruz, não foi? Então que bonito, né? Esse símbolo, o quanto que ele está junto dos nossos corações, e não só dos nossos, né? Os nossos irmãos intergalácticos, né? Os nossos irmãos de outros orbes, de outros sistemas, de outras constelações, de outras galáxias, como falamos, identificam esse planetinha azul como o mundo da cruz, né? Aqui aconteceu algo extraordinário e que não aconteceu da forma como aconteceu em nenhum outro universo, em nenhum outro planeta. Então isso é algo, como diz o nosso querido evangelista, como nos diz o nosso querido Francisco de Assis, nosso padrinho, somos a inveja da criação, né? Esse planetinha azul aqui fez e continua fazendo história na sua evolução, na forma como nós escolhemos evoluir e como fomos extremamente felizes pela presença do Mestre em nossas vidas. Então, o mundo da cruz, além de nos trazer o vencer a morte, né, seja ela qual seja, da forma que seja, a conseguir entender a continuidade da vida inequívoca e certa, sempre. Não morremos mais, somos imortais, tivemos um começo, mas não teremos um fim, se não quisermos, né? Eu, pelo menos, não quero, e acredito que você também não queira, né? Então, que não queiramos um fim para as nossas existências nunca, porque aí haveremos de viver sempre, num processo evolutivo contínuo, como nos ensinou o próprio Mestre Jesus. Mas a gente já comentou muito aqui, a despedida do Mestre nos traz grandes lições. Vou falar de duas ou três, né? Uma delas, que é a marca registrada do Mestre, e que ele trouxe para a humanidade como uma questão quase que impositiva, se pudéssemos assim falar, né? Que é o perdão. O perdão liberta quem concede o perdão. Perdão a si mesmo, o perdão aos outros, o perdão a tudo e a todos, né? E Jesus coloca isso durante toda a sua existência. Mas na despedida, quando ele fala, né, a famosa frase, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, Jesus demonstra que o perdão deve ser concedido incondicionalmente, em qualquer situação, né? Não há situação em que o perdão não caiba para justamente providenciar o nosso libertar-se. Jesus não se libertaria se carregasse no seu coração alguma mágoa, algum ressentimento por aquele ato de insanidade que nós, humanidade, cometemos, né, contra ele. E ele faz isso, uma lição imorredora, também na cruz, quando perdoa a tudo e a todos, né? Então essa é uma das grandes lições. E a outra que nós colocamos aqui, ou outras duas que são semelhantes e que também faz parte do título, né, do nosso estudo, que é essa verticalidade do amor, né, e a horizontalidade da ciência, ou a horizontalidade do saber, do conhecimento, né? Então é sentimento e razão. Nós somos seres que vivemos em virtude dessas duas situações. Não há vida onde não exista coração.
né? Onde não existe sentimento que pulsa. E evidentemente não haverá vida onde não existe consciência de si mesmo, e capacidade de se manifestar. Tanto é que existe a morte cerebral, né? E existe a morte pela parada cardíaca ou falência dos órgãos, né? Então, tanto quando se fala da verticalidade do amor, né, quanto da horizontalidade da ciência, nós vamos encontrar na cruz o símbolo da própria vida, né? O símbolo da própria vida, para que o homem jamais esqueça de que ele tem que estar ereto para buscar o amor universal, o amor do Pai, e depois manifestá-lo na horizontalidade do conhecimento, para fazer e trazer benefícios aos outros que comungam com ele a mesma existência. E na mesma linha, nós poderíamos traduzir na cruz a grande mensagem do Cristo. A grande mensagem do Cristo. Porque o Cristo falava do amor, né? Porque nós podemos falar do amor que vem do Pai e do amor que se horizontaliza aos filhos. Então a grande mensagem do Cristo foi essa: a paternidade divina e a irmandade entre os homens. Filho do Pai, que recebe o seu amor e que distribui aos semelhantes, através da irmandade e da fraternidade e da solidariedade. Então a mensagem do Cristo está representada na sua despedida: paternidade do Pai e a irmandade entre os seus filhos, com um sentimento que une a todos, que é o amor universal, né? O amor que é concedido incondicionalmente, tanto como quando nós recebemos esse amor de quem quer que seja e quando nós doamos esse amor a quem quer que seja. Então a lição da cruz é de fato algo extraordinário nas nossas vidas e que nós tenhamos a capacidade de refletir na sua grande lição para não nos colocarmos numa posição de ignorância a respeito, inclusive, deste símbolo e do grande impacto que ele causa e continuará causando nas nossas vidas. Então, sermos reconhecidos como o mundo da cruz é uma coisa extraordinariamente boa e da qual, nós podemos e devemos dar testemunhos frequentes, né, dessa nossa capacidade de entender como o Cristo se movimentou e ainda se movimenta nas nossas vidas. Então, no dia de hoje, né, que a gente comemora essa Páscoa, que a gente possa fazer com que o Cristo renasça de fato em nossos corações, que ele se torne mais presente e mais forte no dia de hoje, até para que possa facilitar esse intercâmbio da minha existência com a existência dos outros e da própria natureza, né? Essa natureza aqui que nos acolhe dessa forma tão perfeita e tão bonita. Então, que Jesus possa de fato renascer em nossos corações e que nós, com esta certeza que ele nos deixa de podermos fazer o que ele fez e muito mais, palavras dele, nós possamos traduzir no dia a dia essa possibilidade de cumprir com a vontade do Pai. E aí a gente vai continuar nesta linha de raciocínio, dentro desse aspecto profundo em que Jesus nos coloca, que é o amor, para nós entrarmos, né, nesses minutos finais, depois a gente dá sequência, e eu não poderia deixar de fazê-lo, porque o livro Laços de Afeto, o capítulo de hoje é o capítulo 13, ele vem trazer algo extraordinário quando ele vai nos falar das questões que envolvem o amor, né? O amor tanto dentro de uma paixão, né, que é possível, o amor inclusive equaliza as paixões e não deixa elas serem ensandecidas e loucas, né, trazendo problemas para muitos, aqueles apaixonados sem amor, não é isso? E eu diria que muitos o somos, né? Ou já o fomos enquanto mais jovens ou mais inconsequentes, mas principalmente no dia de hoje nós entendemos esse amor que vai permear todo o nosso afeto, que vai garantir que o nosso compromisso afetivo ou a nossa afetividade com os outros tenha uma base sólida, extremamente pura e verdadeira, para garantir que as nossas relações sejam
profundas, verdadeiras e duradouras. Então o amor tem essa capacidade, porque o amor ele engloba dentro das virtudes essenciais do ser todas as virtudes. O amor é o cúmulo da existência, né? O top dos top, é o ponto máximo em que eu consigo elevar os meus sentimentos. Então, se eu tenho sentimentos com os quais eu vivencio a minha existência, eu tenho que perceber e tenho que entender que eles se tornam perfeitos, né? Podemos usar essa palavra, quando eu consigo atingir o clímax, né, desse amor profundo. E o aspecto que nós vamos trazer hoje, que é bastante específico e, portanto, importante, até porque não temos tempo para desdobrar isso neste domingo, o faremos no próximo, é a comparação do amor a uma questão que nos torna, ou que nos possibilita estarmos vivos. Então, vamos analisar com bastante frieza, né? Vamos dizer assim, se é que se pode falar assim, por que estamos vivos agora, nós que aqui estamos, né? E vivos tanto no plano físico, né? Esse que os nossos olhos alcançam, e também no extrafísico, se muito embora, pode ser que alguns até estejam vendo, né, os agentes da natureza aqui desencarnados, né? Eu não consigo ainda, né? Então, tanto estes elementos vivos da natureza, física e extrafísica, quanto nós encarnados e desencarnados, né? Os encarnados que me assistem, os desencarnados que nos assistem, por que estamos vivos? Porque os nossos corpos, tanto os corpos físicos como os corpos perispirituais ou os corpos astrais, permanecem vivos. O que os sustenta, né? O que nome nós damos para esta substância que nos mantém vivos, né? Pensemos um pouquinho. Alguns poderiam dizer que é o respirar, né? Mas o respirar, claro, vai trazer o que para as células? O que representa o oxigênio e outros nutrientes que garantem a vida da célula? Alimento, né? Então nós podemos traduzir em uma palavra aquilo que nos mantém vivos, o alimento. Se nós não nos alimentarmos, né, nós morremos, né? Não há como a gente permanecer vivos se nós não nos alimentamos. Se algo não nos mantém permanentemente saudáveis, nutridos, a palavra também é muito importante, né? A ponto de que nós tenhamos vida, né? Então, o amor é alimento. O amor é o grande alimento, né? E é isso que nós queríamos colocar. O amor acaba sendo, para nós, o grande alimento da alma. É aquilo que nos mantém a todo momento e toda hora vivos para a existência. Então, quando a gente aqui no planeta, em determinada situação, vai receber qualquer alimento, vamos pensar no alimento infantil, o alimento para a criança, o bebê, que é, por exemplo, né, o leite materno. É um ato de amor, e todos nós sabemos disso, o tanto que o leite materno faz bem para a criança, porque ali nesse leite não está algo que única e exclusivamente alimenta o físico do nosso filho ou da nossa filha, mas alimenta a alma, o coração, o sentimento, aquele aconchego, né? Então o amor é o grande alimento. E o amor se transforma no universo para alimentar as pessoas, né? Então quando a gente vai ter um alimento à mesa, né, é o amor do pai, o amor da mãe, o amor do pai dos céus, né, do universo, que através da energia prânica do sol, da energia telúrica da terra, que vai penetrar um determinado alimento vegetal, por exemplo, né? E quando nós colhemos e quando nós fazemos isso, é o amor do pai, né, manifestado naquele alimento físico que vai garantir a existência do filho. E quando esse filho estiver desencarnado e não precisar se alimentar daquele alimento mais grosseiro, é o mesmo amor do pai que transmite esse prana para o universo todo, para que o filho seja alimentado dessa substância mais sutil. E é assim sempre.
até o momento que estaremos nos alimentando do amor puro do nosso Pai que está nos céus, né? Então vejam que bonito, vejam que importante é a gente ter essa concepção, né, desse amor como alimento. Porque quando a gente faz essas comparações, fica mais fácil entender, né, o quanto somos amados por muitos, se não por todos. Nós somos muito amados, né? Só nos resta amar também, né? Então, diríamos, para resumir o nosso bate-papo de hoje, né, a nossa conversa, o nosso estudo, que se não somos felizes é porque não amamos, né? Nós próprios deixamos de nos alimentar, de nutrir a nossa alma por falta de amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo, amor a Deus, amor a todas as coisas. Quando nós, enfim, entendemos que o amor é o alimento sutil da alma e que nos garante a existência feliz, nós passaremos a amar, né? Então, nessa paixão do Cristo, nessa morte na cruz, nessa vida na cruz, que a gente possa receber a grande mensagem do amor do Mestre Jesus em nossas vidas, para jamais nos esquecermos disso. E quando assumirmos o compromisso do seu renascimento em nossos corações, que nós entendamos que esse renascimento do Cristo só tem um objetivo: o amor incondicional a todos os seres e a todas as coisas. Então, que Jesus continue nos amando como sempre nos amou e que nós possamos imitá-lo nesse gesto extraordinário de doação à vida através da manifestação do amor e do perdão, por que não dizer? Então, que sejamos abençoados, uma feliz Páscoa a todos, né? E até domingo que vem.